Ok, estamos aqui, acho que em ponto, 19h30, pontualíssimo, graças a Deus. Como foi toda essa nossa agenda até agora, tirando ontem que tivemos um probleminha técnico. Então, muito boa noite a todos. Está começando aqui mais uma apresentação da nossa agenda oficial de eventos da nossa Feira Online de Intercâmbio e Estudos no Exterior 2020. E como vocês têm acompanhado, desde o dia 25 de abril, a gente está fazendo noite a noite muitas apresentações, muitas palestras para levar conteúdo para vocês, né? O nosso objetivo aqui é democratizar o acesso a informações sobre estudos internacionais. E nada melhor do que isso, do que a gente trazer hoje um representante do governo da Austrália para falar com a maior transparência possível sobre o que está acontecendo agora, neste momento, no mundo do intercâmbio em Melbourne, né? Mas isso é só um detalhe, pois a grande palestra hoje, a grande apresentação hoje do Matheus, que eu já vou apresentar ele, vai ser sobre por que você deve escolher Melbourne para fazer o seu intercâmbio, né? Melbourne, que é uma cidade que já 7 vezes seguidas foi eleita como a melhor cidade do mundo para se viver. Esse ano ela só está em segundo porque perdeu para Viena. Quem é Viena na fila do pão? Mas novamente foi eleito também como a melhor cidade, a segunda melhor cidade do mundo para se estudar. Mas esses são detalhes, eu vou deixar aqui tudo na mão do Matheus Barnett, representante da Study Melbourne, órgão do governo da Austrália. Muito boa noite, Matheus, tudo bom com você? Boa noite, obrigado, Fernando, pela oportunidade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Já estamos aí com um número bacana para começar a apresentação, né? Então, Estamos lá. vamos lá. Então, só me apresentando, pessoal, eu sou o Matheus, eu represento, como o Fernando falou, a Study Melbourne. Somos uma organização governamental que dá todo o suporte para os estudantes estrangeiros em Melbourne, no estado de Victoria, e também trabalha aqui no Brasil promovendo Melbourne como a melhor cidade da Austrália para se estudar. Não sou eu que estou dizendo, os rankings aí falam, né? Melbourne ficou em terceiro como a melhor, no ranking mundial, como a terceira melhor cidade do mundo para se estudar e terceira melhor cidade na Austrália. Então, durante a apresentação, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Vou estar falando um pouquinho de mim também para introduzir a apresentação. Eu morei na Austrália por quase 10 anos. Hoje eu tenho dupla cidadania, sou cidadão brasileiro, mas também cidadão australiano. Muito orgulho de poder representar a Austrália aqui no Brasil. E Melbourne é uma cidade que por, enfim, uma opinião pessoal, mas também por todas as oportunidades que eu vejo que a cidade oferece para estudantes que vão estudar lá e para pessoas que chegam de fora do país, ela é uma cidade formidável. Os rankings aí mostram o porquê, é uma cidade tão incrível, e eu digo não é porque ela é uma cidade tão descolada, em que tudo acontece, festas e festivais, mas obviamente há uma série de pré-requisitos que Melbourne precisa encontrar para chegar nesse nível no ranking, né? Desde a segurança, nível de educação, né? A própria Universidade de Melbourne é uma das universidades que mais é conhecidas aí fora da Austrália. Em vários anos ela fica no ranking como uma universidade número 1 na Austrália, né, e entre as 50 melhores do mundo. Além da segurança, também oportunidade de emprego, um nível de desemprego baixíssimo. Então, esses são alguns dos requisitos que a cidade encontra para chegar nesse nível, né, por 7 anos consecutivos como melhor cidade para se viver, melhor qualidade de vida. Deixa eu só entrar aqui na apresentação base para a gente. Maravilha. Bom, eu vou deixar então você tocar a partir daqui, né? Eu sei que você vai compartilhar sua tela. Isso. Bom, desejo a você então uma boa apresentação. Até deixando aqui um último. A gente tem um carinho especial por Melbourne, né? Aqui a equipe da organização da FIE Online 2020 também é parte da Spibo Intercâmbio, né? Uma empresa de educação internacional e intercâmbios que nasceu em Melbourne, na Austrália, né? Nossa casinha inicial é lá, então a gente tem um super carinho e não é à toa que a gente tem essa parceria junto com a Study Melbourne, assim como o governo da Austrália. Quando a gente veio para o Brasil, a gente teve apoio oficial, e esses nossos eventos aqui, a gente está tendo apoio oficial também da Study Melbourne, como vocês podem acompanhar em toda a nossa comunicação aqui do evento. Bom, vou deixar com o Matheus.
Aproveitem a apresentação, vou estar aqui no backstage acompanhando. Vocês que estão no Facebook, mandem suas perguntas nos comentários, qualquer coisa sobre Melbourne, estilo de vida, custos, educação. O Matheus está aqui para ajudar vocês com isso, ok? Então, boa apresentação e a gente se fala daqui a pouquinho. Obrigadão, Fernando. Isso aí, pessoal. Eu estou de olho aqui no celular, um olho na apresentação e outro no celular. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem em relação à cidade, em relação aos programas, por favor, me mandem aqui que eu vou respondendo, beleza? Só seguindo aqui. Eu gosto de iniciar falando um pouquinho de Melbourne, mas assim, colocando aqui visualmente no mapa onde está Melbourne, onde está localizada a cidade de Melbourne, no estado de Victoria. Então, Victoria é esse estado que, apesar de ter a segunda maior população na Austrália, ele é um estado bem pequeno em relação a território, né, comparado com os outros estados da Austrália, porém ele representa 24% do PIB da Austrália e 20% da população australiana. Em relação a 3% da massa terrestre. Isso quer dizer que, assim, apesar de ser um estado com um território menor, grande parte da economia, da população, fica localizada em Melbourne. Então, Melbourne fica localizado bem aqui ao extremo sul, sudeste da Austrália, não muito longe, para quem conhece, já viu as fotos dos 12 Apóstolos na Great Ocean Road, é um dos cartões postais da Austrália. Então, a Great Ocean Road fica localizada a mais ou menos 2 horas de Melbourne. É um passeio bem bacana e bem próximo da cidade. Né, então, como a gente estava falando bem no início da apresentação, Melbourne ela se destaca, né, por ser uma cidade, por 7 anos consecutivos, ter, né, a melhor qualidade de vida do mundo, né? E eu digo isso que, assim, é uma série de fatores que proporcionam a cidade, né, ter esse lugar no ranking, ser conhecida por, né, por essa por estar nessa posição no ranking, né? E eu gosto bastante de reforçar o estilo de vida do pessoal de Melbourne, é um estilo de vida bem tranquilo, apesar de ser uma cidade grande, com muitas oportunidades. Ela é aquela cidade que tem uma correria de cidade grande, né? Um dos motivos eu gosto de reforçar que ela entra nesse ranking é a qualidade do transporte público, por exemplo, né? O transporte de Melbourne funciona excelente, funciona super bem e a questão do transporte ser gratuito na área central, né? Então, independente se, né, for para cidadão australiano ou para os estudantes estrangeiros, o transporte ele é oferecido gratuito pelo tram, que são aqueles trams que andam né, em cima não estilo metrô, mas andam, né, na superfície. E o transporte em si, né, no geral, ele é excelente para todas as regiões da cidade. Ela é uma cidade bem extensa, né? Ela vai até próximo de St Kilda Beach, também é uma praia próxima, né, próxima do centro, né? Muitas pessoas acreditam que Melbourne não é uma cidade que tenha praias, e apesar de ser bem cosmopolita, ela tem St Kilda Beach, que é uma praia que fica apenas 25 minutos do centro. Então aqui a gente tem algumas imagens de Melbourne, 12 Apóstolos, que eu estava mencionando um pouco antes, que fica a mais ou menos 2 horas da cidade, e algumas fotos aqui da região central, além do Open de tênis. Para quem já deve ter ouvido falar de Melbourne aqui no Brasil, um dos principais campeonatos de tênis do mundo acontece na cidade de Melbourne. Falando um pouquinho do ranking também, porque Melbourne é considerada a melhor cidade para se estudar na Austrália e a terceira melhor cidade do mundo para se estudar, eu vejo que isso se dá muito ao suporte que o governo, né, oferece, e a importância que o governo vê nos estudantes internacionais que, né, vão para Melbourne ou para o estado de Victoria para ter essa experiência do intercâmbio e estudar numa instituição do estado de Victoria, né? A própria Study Melbourne tem um centro na cidade né, no centro da cidade, que oferece todo um suporte aos estudantes, desde acompanhamento, suporte psicológico para estudantes que precisam durante o intercâmbio, acompanhamento, suporte legal, estudantes que tenham qualquer problema em relação à acomodação ou empregatício durante o intercâmbio. Um serviço que eu acho bem importante oferecido pela Study Melbourne é o serviço de preparação para entrevistas, a revisão do currículo. Então, esses são suportes que, claro, obviamente, agências como a Spiegel, que tem um escritório em Melbourne, dão um suporte excelente, mas é importante ter esse reconhecimento e esse suporte do governo, né? Então, o Study Melbourne Center tem esse centro na cidade, e um pouquinho mais para frente na apresentação eu vou dar algumas informações a mais do centro.
Eu gosto de reforçar também que Melbourne, obviamente, é a capital do estado de Victoria, mas algumas regiões que ficam um pouco mais afastadas da cidade são regiões que têm instituições de ensino, universidades incríveis e que algumas vezes são procuradas por estudantes também, que aí vão ser regiões um pouco mais pacatas, com diferentes oportunidades de emprego, obviamente, né? Mas são regiões onde se busca também muita mão de obra e mão de obra especializada. Então, acho que é importante reforçar aqui para alguns estudantes que pensam em não fazer um intercâmbio numa cidade grande, mas de repente ir para o interior ou para uma universidade que fique um pouco mais afastada. Eu costumo dizer que são nessas regiões onde o pessoal vai ter a oportunidade de ver cangurus, koalas, soltos da natureza, coisas que não vão acontecer provavelmente no centro da cidade de Melbourne. Diferente de Melbourne, que é uma cidade super agitada, com muita coisa acontecendo, esses lugares são bem mais pacatos, bem mais tranquilos, é um estilo de vida já um pouco diferente. Outra comparação para quem está assistindo e de repente está pensando em escolher vou para Melbourne, vou para Sydney, né? São as duas principais cidades da Austrália, são as duas maiores cidades, né? Os dois grandes centros econômicos. Eu tenho uma listinha aqui que eu gosto de sempre mencionar para quem tá nesse processo de decisão. Melbourne hoje é a segunda maior cidade na Austrália, mas até o ano de 2025 ela vai superar Sydney em relação à população, né, ao número de habitantes, né. Então, um primeiro ponto que eu gosto de sempre reforçar é o custo de vida, né? A maior parte do gasto, do custo que um estudante tem quando ele vai fazer um intercâmbio é com a acomodação e é com o transporte público, né? E apesar de Melbourne e Sydney serem as duas cidades maiores e as duas cidades mais caras para se viver na Austrália, o custo de aluguel e de acomodação da Austrália, de Melbourne, ele ainda é um pouquinho menor. E o transporte público também. Além de o transporte público ter a opção gratuita no centro da cidade, na região central, o estudante estrangeiro, o estudante brasileiro de qualquer outro país, ele tem o mesmo desconto que um estudante australiano vai ter no transporte público, né? Então, esse é um diferencial do estado de Victoria e da cidade de Melbourne, o desconto oferecido para os estudantes que vão estudar lá. Então, esses são dois gastos que realmente se tem, que são bem marcantes, né, no final do mês, como a gente diria, mas eles são gastos que serão menores na cidade de Melbourne. Outra opção que eu gosto de reforçar bastante, outro ponto, desculpa, é a questão do trabalho, oportunidade de emprego. A Melbourne se destaca muito pela questão de ser a capital da gastronomia, a capital do café na Austrália, e isso gera também muitas oportunidades de emprego, que eu diria que são empregos e oportunidades para estudantes, né, estudantes internacionais. Por que eu estou dizendo isso? São oportunidades de emprego que muitas vezes o australiano não supre, né, com a população local, e o pessoal que vem de fora fazer um intercâmbio, que às vezes não tem o inglês ainda avançado ou fluente, ele preenche essas vagas, né? Então, assim, o número de restaurantes, de cafés, de hotéis na cidade de Melbourne, ele é bem grande, né? Então, isso gera mais oportunidades de emprego, muitas vezes, do que em outras cidades da Austrália. Então, esse é um ponto bem importante. Terceiro ponto que eu gosto de mencionar também é a vida noturna, né? Apesar de, no momento, né, a gente está vivendo aí um período de todos em casa, inclusive o pessoal na Austrália, o pessoal em Melbourne. A Melbourne, ela ainda é a cidade mais agitada na Austrália em relação à vida noturna, festivais de músicas, baladas, bares, e esperamos que, né, logo que tudo isso passar, a cidade volte a ser tão viva como ela era antes, e tenho certeza que vai voltar. Então, acho que para quem, né, para nós brasileiros que gostamos de uma festa, gostamos de sair, ele é um ponto bem importante. Hoje, Melbourne é considerada a cidade com a vida noturna mais agitada na Austrália. O quarto ponto seria, né, a gastronomia, até para o pessoal, se tiver alguém assistindo, alguém da área de trabalha como chefe de cozinha, ou então, né, goste ou tenha vontade de trabalhar nessa área, ou como eu, que só aprecie uma boa gastronomia, a Melbourne se destaca pela qualidade e o número de grandes restaurantes na Austrália. Então, esse é um ponto importante. E voltando também à questão do trabalho, né? Por ter um número grande de restaurantes e ser conhecida pela gastronomia, isso também gera
um número de oportunidades de emprego, né? Outra coisa que, né, o quinto ponto que eu gostaria de reforçar, capital mundial do café, não por produzir café, grãos como a gente produz aqui no Brasil, mas por ser a cidade com o maior número de cafés e por ter uma qualidade de cafés enorme. A cidade, eu costumo dizer, em cada quadra, cada esquina que tu anda, tu vai ter um café super charmoso, um café com qualidade, feito por um barista que entende de café. Então, também, né, geração de empregos e para quem gosta daquele cafezinho. Eu morei esses quase 10 anos na Austrália e não tomava café quando fui morar lá, e hoje em dia não vivo sem ter tomar um cafezinho todo dia. E para quem sai do Brasil e vai para a Austrália, esse é uma cultura, um costume que se cria logo quando a gente chega lá. O australiano está sempre com um cafezinho na mão, um café que a gente chama de takeaway. Então esse é um dos destaques de Melbourne. E, pessoal, só para reforçar, quem tiver qualquer pergunta, eu estou vendo que tem 18 pessoas assistindo, só mandar aqui no Face que eu vou respondendo, beleza? O a Great Ocean Road que eu reforcei foi uma das primeiras fotos que a gente viu lá, com as 12 apóstolos, com aquelas grandes rochas no meio do oceano. É considerada uma das rodovias mais bonitas do mundo. Então, esse é um outro passeio que fica mais ou menos 2 horas de Melbourne. E eu costumo dizer também que é um grande atrativo para quem está estudando em Melbourne e, né, vai ter oportunidade de fazer passeios e conhecer não só a cidade, mas aos arredores. O sétimo ponto é a questão dos parques que estão espalhados por toda a cidade. O pessoal de Melbourne, né, gosta muito de viver outdoors, que a gente chama, fazer atividades na rua. Então, esse grande número de festivais que acontecem em parques, nas praias, em St. Kilda Beach, que é a praia mais próxima do centro da cidade, se dá ao ar livre, né? Então, é um costume, né, das pessoas que vivem na cidade e né, um atrativo bem interessante da cidade também. O oitavo ponto seria a cultura, né? A cena cultural e a cena artística de Melbourne. Esses são pontos que para mim também são bem interessantes para quem gosta de uma cidade bem cosmopolita, que tem uma diversidade de eventos na área de moda, cinema, teatro, música principalmente, cinema. Então, o grande festival de comédia que acontece na Austrália, ele acontece a Semana da Comédia em Melbourne também. Então, são grandes eventos que costumam acontecer em Melbourne e é uma cidade que se destaca por essa diversidade cultural, né? O nono ponto seria a capital dos esportes, né? Como a gente viu nas fotos anteriores ali, o Open de Tênis, o Grand Open de Tênis acontece em Melbourne, a Fórmula 1, que acontece na Austrália, também em Melbourne. Então, para quem é fã de esportes, quem acompanha, é bem bacana, porque ao longo do ano, esses grandes eventos acontecem na cidade de Melbourne. E outra coisa que eu reforcei no início da apresentação também é o estilo laid back, que a gente chama, né? A tranquilidade que o pessoal de Melbourne vive e leva a vida, apesar de ser uma cidade grande, a gente caminha pela rua, indo para o caminho do trabalho, não tem aquela correria grande do pessoal se empurrando, indo para entrar no metrô, entrar no ônibus, justamente ao contrário, tu vê o pessoal sentado no café, tomando um cafezinho antes ou depois do trabalho, tomando, né, curtindo o happy hour nos rooftop bars, que a gente chama que são os bares que ficam no topo dos prédios da cidade ao final do dia. Então, o estilo de vida, apesar de ser uma cidade grande, ele é mais devagar, ele é mais tranquilo comparado a outras grandes cidades do mundo. E para quem ainda está em dúvida entre Melbourne e Sydney, eu gosto sempre de reforçar as baratas. Para quem não gosta de barata, brincadeiras à parte, pessoal, eu gosto de dizer que Sydney, principalmente no verão, tem um número grande de baratas, principalmente na cidade mesmo, e eu gosto de brincar aqui em Melbourne, acho que por ser uma cidade mais europeia, mais sofisticada, as baratas não chegam tanto lá. Mas brincadeiras à parte, pessoal, acho que esses são 10 pontos bem importantes para quem ainda está na dúvida entre Melbourne e Sydney ou alguma outra cidade da Austrália. São 10 informações aí, 10 destaques que eu vejo Melbourne como sendo uma cidade bem bacana para se fazer um intercâmbio, né? Outro ponto importante é o destaque de Melbourne na área de inovação e tecnologia. Hoje, Melbourne ele é um hub de empresas de tecnologia, de startups na Austrália, certo? Então, para o pessoal aqui no Brasil
que estuda ou quer estudar nessa área ou quer trabalhar nessa área também, é uma grande oportunidade de, né, Melbourne está nesse ranking de hoje ser uma das cidades que concentra o maior número de empresas de tech firms, né, empresas de tecnologia no mundo, né? Se eu não me engano, fica atrás somente de Seul, na Coreia, e também de Londres. Então, na Austrália, a maior concentração de empresas de tecnologia é na cidade de Melbourne. Aqui, de repente, eu vou passar essas opções aqui de estudo que o pessoal da própria Spiegel vai poder dar mais informações para quem está assistindo a live em número de universidades, instituições de ensino, tanto de escolas de inglês e cursos técnicos. Aqui a gente tem só mais ou menos um número para dar uma ideia para vocês de quantas escolas em cada setor Victoria, Estado de Victoria e Melbourne oferecem, mas informações mais específicas de escolas e cursos oferecidos, a própria Spiegel e o pessoal do time da Spiegel vai poder oferecer para vocês. Aqui algumas das universidades que se destacam na cidade de Melbourne, né? Sendo que 2 das universidades estão entre as 100 melhores universidades do mundo e 6 estão entre as 400 melhores universidades do mundo. Então, a Universidade de Melbourne e a Monash University são 2 universidades que estão entre as 100 melhores e entre as melhores universidades da Austrália também. Outro ponto importante também para reforçar são os cursos de VET, né? Os cursos de educação técnica. A própria Spiegel também pode dar mais informações para quem tem interesse, ao invés de fazer um curso de inglês, caso vocês já tenham um nível de inglês avançado, ou não queiram fazer um curso universitário, existem opções de cursos que a gente chama de cursos técnicos, né, os cursos vocacionais. A grande parte desses cursos são oferecidos pela TAFE, que é uma instituição pública na Austrália, que oferece cursos em diversas áreas, desde gastronomia, área de construção civil, que seriam cursos mais práticos, né, mais técnicos, como o nosso SENAC, o SENAI aqui no Brasil. E também os cursos de inglês, né? O mais conhecido seria o curso de inglês geral, o General English, que a gente chama, que dura de 4 a 48 semanas, e são um dos cursos mais populares para quem vai estudar na Austrália e na cidade de Melbourne. E reforçando, o pessoal da Spiegel, após a apresentação, pode dar mais informações e mais detalhes de opções de curso, de escolas, duração, valores e etc. Como eu reforcei, pessoal, no início da apresentação, a Study Melbourne tem um centro de estudos que atualmente, por questão, né, do coronavírus e da pandemia, ele está fechado para visitas presenciais, porém o suporte que o centro oferece, desde, né, na questão de preparação para o trabalho, para uma entrevista, currículo, suporte a estudantes que estão passando por alguma dificuldade, desde um problema de saúde, não sabem a quem recorrer. O Study Melbourne Center oferece um telefone de contato 7 dias por semana, 24 horas por 7 dias por semana, né? Principalmente durante esse período de pandemia, o Study Melbourne Center está trabalhando ativamente para dar todo o suporte para os estudantes. Uma notícia bem importante que a gente teve ontem, né, do governo de Victoria, é que um valor de $45 mil foi aprovado para dar um suporte financeiro para os estudantes estrangeiros que estão no momento morando e vivendo em Melbourne e no estado de Victoria. Então, esse suporte está sendo bem importante para o pessoal que está morando lá. E esse telefone e o próprio site da Study Melbourne Center oferece todas as informações para os estudantes que estão em Melbourne e que querem ter acesso a como aplicar para o suporte, para o auxílio financeiro. E o site, vocês podem, de repente, só jogar aqui no Google, mas é studymelbourne.vic.gov.au, onde vão ter uma lista de informações e atualizações durante a pandemia, e também a nossa página no Facebook. Para o pessoal que está aqui no Brasil, a página também é facebook.com/studymelbournebr, né, a página em português, e na página a gente está dando todas também essas atualizações disponíveis no site, eventos que a Study Melbourne está oferecendo durante esse período, né, de quarentena, e também informações sobre o suporte que o governo está dando, o auxílio financeiro e atualizações com referência às instituições e como todas as partes envolvidas estão lidando durante esse processo.
Outro ponto bem bacana para quem já está em Melbourne e está estudando lá é o aplicativo Unlock Melbourne, né? Viva como um local, né? Uma pessoa local de Melbourne. Então tem informações, desde informações para estudante, mas também né, curiosidades gerais da cidade, aonde, né, buscar opções de entretenimento, também dicas de emprego para os estudantes. Então, algumas das informações que a gente tem no site, porém mais detalhadas e com mais interativas no aplicativo Unlock Melbourne, que está disponível tanto no App Store quanto no Google Play. Para o pessoal que já está em Melbourne, é uma sugestão bem bacana e ele é totalmente free para quem está estudando por lá. Deixo aqui também o meu e-mail, né, meu contato para quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato direto comigo. Fernando, não sei se ele está por aí. Estou aqui. Bacana. Não tivemos Maravilha. nenhuma pergunta por enquanto, Não, Fernando. mas eu tenho perguntas. Que Bom, vamos bom, lá. estava esperando. Matheus, eu sei que, né, a gente está passando por um momento, não só aqui no Brasil, mas também na Austrália, e na Irlanda, Nova Zelândia, todos os países passaram aí por alguns momentos de tensão e de reclusão, de quarentena por conta do coronavírus, né? Mas o que eu estou achando interessante é que eu estou vendo algumas respostas acontecendo em relação aos governos na Austrália e também aos governos regionais, né, de Victoria e tudo mais. E estão tendo alguns good news. Eu queria saber de você, assim, quais são as últimas good news que Victoria tem trazido, Melbourne tem trazido para os estudantes e para quem também está planejando ir para Melbourne poder ficar mais tranquilo em relação ao que vai acontecer daqui para frente, em relação ao corona. Boa pergunta, Fernando. Acho que para quem está acompanhando as notícias, há dois países, além da Austrália, nosso país vizinho ali, Nova Zelândia, elas estão em destaque por serem dois países que estão gerenciando a crise do corona incrivelmente bem, né? A própria Nova Zelândia já não tem nenhum caso novo e a Austrália está se encaminhando para o mesmo caminho, para não ter nenhum caso novo, esperamos que em breve. Então, acho que isso é um ponto uma informação bem importante para quem está aí pensando em viajar para a Austrália, particularmente, especificamente para Melbourne, esse controle, a seriedade com que o país, com que a Austrália está lidando com a situação e a segurança que isso nos passa aqui no Brasil para promover o destino para estudantes que querem, ou no segundo semestre, ou então, né, no ano que vem, a planejar a viagem e fazer um intercâmbio. Fora isso, algumas das informações que eu mencionei, que é o suporte que o governo de Victoria está oferecendo aos estudantes, acho que isso mostra a importância, né, que o governo de Victoria dá, né, ao estudante internacional, né, a preocupação que o governo tem em cuidar do estudante nesse momento tão crítico e manter as portas abertas e manter os estudantes, enfim, satisfeitos e seguros até que tudo isso passe, né? E acredito, estou sendo bem otimista, mas espero que passe em breve. Então, acho que isso seria, né, os números do Covid, o Sim. suporte do governo, também a combinação de muitas instituições não governamentais que estão dando suporte para estudantes durante a crise, desde oferecer alimento, oportunidades, também o suporte financeiro vai auxiliar muitos estudantes que estão tendo dificuldade na questão de acomodação, de moradia, no pagamento de moradia. Então, todos esses pontos cruciais e essenciais para quem vive lá. Eu acho que o governo, com o auxílio das instituições de ensino, agências como a Spiegel, né, está sendo um trabalho de time aí que acho que está dando um suporte bem bacana para os estudantes que estão lá e também para os que pretendem ir para lá. Sim, sim. Inclusive, né, é importante falar, né, que o mercado inteiro está se unindo para tentar trazer soluções, né? E quando eu falo do mercado, né, pensando na educação internacional, mas pensando mais do lado do estudante, galera, governo, as agências, as escolas, universidades, as instituições do governo, assim como o Estado de Melbourne, está todo mundo meio que se unindo para tentar trazer respostas, né, em relação a isso. Obviamente é uma pandemia que pegou todo mundo totalmente desprevenido, não significa que as ações que esses órgãos estão trazendo vão salvar o mundo, mas tudo que está no alcance da gente, a gente está fazendo, né? Tem órgãos gigantes que podem investir muito dinheiro. Você vê o governo de Victoria, por exemplo, ele injetou 500 milhões de dólares americanos
no estado para gerar novos empregos durante essa época de coronavírus, empregos que podem ser realizados, né, durante essa época de coronavírus, que são de suporte e tudo mais, porque muita gente acabou perdendo o emprego. Outras notícias também, por exemplo, eu estou vendo aqui, eu sei que algumas empresas, né, várias empresas foram permitiram que estudantes internacionais trabalhassem mais de 20 horas por semana, né, coisa que, assim, né, o estudante internacional, quando ele está na Austrália, está fazendo intercâmbio de estudo e trabalho, ele pode trabalhar numa média de 20 horas por semana, né? Na verdade, seriam 40 horas a cada 2 semanas. Tem alguns tipos de empresa que foi flexibilizado esse limite para que pudesse compensar um pouco mais, e principalmente em serviços essenciais, né? Acho que são supermercados. Supermercados, grandes supermercados, casas de repouso, né? Casas né? Geriátricas, estudantes que por algum motivo trabalham em centros onde, né, hospitais, área da saúde. Então, são todas né, as áreas onde, obviamente, essas instituições não puderam parar, né? São o que a gente chama de serviços essenciais. E a Austrália, com certeza, se mostrou aí, né, mostrou a importância que os estudantes que trabalham mesmo meio turno têm nessas áreas. Então, essa flexibilização de, ao invés de se trabalhar meio turno, que a gente diz que são as 40 horas quinzenais, os estudantes puderam conversar diretamente com o empregador e trabalhar mais horas, né? Então, eu acho que foi um benefício para ambas as partes aí, para os estudantes, mas também para a Austrália, né? Sim, sim. Ó, uma última notícia, né? Essa também é bem fresquinha, saiu ontem, né? 29 de abril de 2020. Aqui eu vou até ler, né? Um link, eu acabei de deixar o link, inclusive, nos comentários para quem quiser acessar, ou se você tem algum amigo que está em Melbourne, está no estado de Victoria, que o governo de Victoria anunciou um fundo de 45 milhões de dólares para dar suporte a estudantes internacionais em Victoria que estão com dificuldades por conta da pandemia, né? Eu mandei esse link justamente para as pessoas verem as situações em que elas estão, como é que eu posso dizer, aptas a receber esse suporte, né? Exato. E que é um pagamento de até $1.100 para estudantes em situação vulnerável por mês. É isso, Matheus? Acho que é isso isso. mesmo. Até 1.100 por estudante. Existe um formulário que o estudante precisa preencher, ver se ele está apto a receber. E essas informações, só para reforçar para o pessoal, estão no nosso site studymelbourne.vic.gov.au. E algumas, enfim, informações, dicas, atualizações também estão sendo compartilhadas na nossa página no Facebook, que é Study Melbourne BR, facebook.com/Study Melbourne BR. Exatamente, é isso aí. Eu mandei exatamente esse link que você falou do Study Melbourne. Eu vou compartilhar para a galera aqui também, o do Facebook, é facebook.com/Study Melbourne, né? Study Melbourne BR. De Melbourne BR, perfeito. Mandei para o pessoal também acompanhar e seguir a página. Vai ter o nosso site no Facebook também. Perfeito. E eu acho que por hoje é isso. Bacana conversar. Essa é uma palestra que vai estar no ar aqui, não só no Facebook, mas ela vai estar no YouTube daqui a pouquinho, que a gente vai dar upload. E se você tem qualquer dúvida, você quer conversar com a gente, quer conversar também, bater um papo, saber mais notícias do Matheus quentinhas, não deixem de seguir aqui nas páginas do Study Melbourne ou dar um alô na gente, que a gente pode passar essas novidades para vocês, pois a gente está em tempos de pandemia, mas logo mais tudo volta ao normal. E para quem pensa em viajar e está principalmente pensando em viajar para Melbourne, é um processo ali de médio prazo, onde você tem que entender direitinho tipos de instituição de ensino que cabem mais a você, custo de vida, esses detalhes todos, até você planejar certinho, vai passar alguns 3, 4, 5 meses. Então fica tranquilo, não tenha medo de começar a planejar seus estudos agora, né? E para você poder viajar aí no verão, no final do ano, seja em 2021, que está no tempo. E não deixem de buscar a gente para qualquer informação. Ok? Bom, Matheus, por favor, se você quiser deixar suas últimas mensagens para o pessoal. Claro, só agradecendo novamente a oportunidade, Fernando, brigadão aí a Spibo, parabéns aí pelo suporte, pelos eventos super informativos, só reforçando o pessoal também que está nessa quarentena, aproveitem essa oportunidade, todo mundo tem tempo,
né, de sobra para pesquisar, assistir as lives da Spibo, fazer perguntas, pesquisar sobre o destino. Deixo a minha dica aqui para pesquisarem bastante sobre a cidade de Melbourne. Eu acho importante nessa decisão para onde ir, para onde estudar, se informar bastante sobre, né, características, curiosidades sobre cada cidade. Cada cidade tem o seu perfil, então acho que é uma decisão super importante, além da escolha da escola e do curso. Essa escolha que né, Spiegel vai poder dar todo o suporte para vocês. As instituições de ensino na Austrália e no estado de Victoria se adaptaram super rápido a toda essa crise, todas elas estão, né, oferecendo as aulas online né, normalmente através de plataformas digitais, grupos, né, de estudo. Então, mas a gente espera que logo mais, né, as aulas voltem a ser presenciais, tudo vai ficar bem. Mas enquanto isso não acontece, continue planejando, pesquisem, fiquem em contato aí com a Spiegel e desejo aí uma boa sorte. Espero ver vocês em Melbourne aí futuramente. Maravilha. Bom, então eu agradeço você, Matheus, aí pela sua apresentação, por falar bastante aí de Melbourne pra gente. Espero que a gente possa bater mais papos também para saber um pouquinho mais também das suas histórias por lá. Né? Eu também tenho as minhas. Né? Sim, sim. É um lugar incrível, né? Melbourne é fenomenal para quem quer viver muitas coisas em muito pouco tempo. Eu acho que Melbourne é um lugar fenomenal para isso, de tantas opções, coisa bacana que tem lá para as pessoas. E aqui eu encerro essa apresentação aqui do Estado de Melbourne com o Matheus e peço que vocês também sigam aqui, deem uma olhada na nossa agenda de eventos, que a gente vai voltar na segunda-feira, pós-feriado, com outras apresentações. A gente vai estar falando sobre estudo e trabalho no Canadá e também a presença da Flavinha da ILSC, falando justamente sobre a Austrália, e vai falar da ILC também em Melbourne, que eu fui visitar lá, tem um campus incrível para quem está querendo já então completar, entender sobre a cidade e saber uma opção educacional para viajar em breve, tá na mão. Então segunda-feira já é a continuação desse papo aqui, ok? Muito obrigado, Matheus, boa noite para você. Boa noite. Boa noite, E boa pessoal. noite para quem assistiu o vídeo. Tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom.